Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Só Escola de Samba, a sua mais nova casa de informações, notícias, curiosidades do nosso mundo das escolas de samba do Rio de Janeiro. Notícia principal de hoje aqui no nosso canal: Viradouro, Unidos do Viradouro lançou o seu enredo em homenagem a Mestre Cissa. É isso mesmo, Viradouro vai homenagear Mestre Cissa. Ele que vai defender quesito na avenida, diretor de bateria atual, em plena atividade pelo Unidos Viradouro e ao mesmo tempo enredo, situação inédita na história do Carnaval Carioca. E realmente, Unidos Viradouro, Marcelinho Calil, família Calil, toda a equipe, né, Tarcísio Zanon, enredista, parabéns pela decisão, homenageando um sambista em vida e alguém que muito contribuiu, muito entregou pela história do Carnaval e merece essa homenagem. Então nós vamos falar sobre isso, fazer a nossa análise inicial sobre o enredo do Unidos Viradouro. É lógico que a gente só vai ter maiores detalhes quando sair a sinopse. A gente vai também aqui fazer uma série falando sobre as sinopses, mas hoje fazer essa análise inicial aí do enredo do Unidos Viradouro para tentar imaginar que caminhos Tarcísio Zanon, enredista, toda a equipe da Viradouro vai seguir aí pelo canal, pelo Carnaval de 2026. Então, parabéns, Viradouro. Vamos dar uma passadinha também nas notícias aí sobre mudança de julgamento, a entrevista do Gabriel Davi no Só Se For Agora, né? O podcast do ex-presidente da Liesa, Jorge Peligeiro, recebendo o atual presidente Gabriel Davi, e também ver aí algumas coisas sobre prováveis enredos aí que já estão na boca do povo, né? Parece que já vazou, já tem informações sobre algumas escolas. Vamos falar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, no nosso canal Só Escola de Samba. Não deixe de se inscrever no nosso canal, estamos na meta aí de chegar a 1000 seguidores. Tem ainda uma estradinha para seguir, estamos chegando aí a 700. Então se inscreva no nosso canal, pede para os seus amigos se inscrever, manda no grupo da ala, compartilha aqui os nossos vídeos, manda no grupo da sua ala, no grupo da sua escola de samba, para todo mundo vir aqui apoiar o nosso canal, para que a gente continue falando sobre esse mundo da escola de samba. Eu sei que vocês gostam de acompanhar várias formas diferentes de pensar o nosso mundo da escola de samba, o nosso mundo dos desfiles. E então se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, curta os nossos vídeos para o YouTube ver que esse conteúdo é relevante. Comenta para gerar um debate legal aqui, né, no vídeo. Isso também ajuda a dar engajamento no vídeo. E também ativa o sininho para que toda vez que a gente lançar um vídeo novo, ele já chegue logo para você, que você já assista logo o nosso vídeo aqui no nosso canal Só Escola de Samba. Então vamos falar sobre enredo do Unidos Viradouro, sobre Mestre Cissa, Moacir da Silva Pinto, o Mestre Cissa, que nasceu em 20 de julho de 1956, né, essa grande referência aí no Carnaval Carioca, um dos históricos mestres de bateria já em vida. Agora no ano de 2026 vai completar 70 anos, nessa homenagem que vai receber em vida na Marquês de Sapucaí, com esse enredo Pra Cima Cissa. E o Mestre Cissa tem origem ali no Morro de São Carlos. Ele vai passar a se apaixonar por instrumentos de bateria de escola de samba, instrumentos de percussão, quando vai desfilar no bloco Mocidade Unida, ali que se apaixonou pelos instrumentos, vai para São Carlos, para o Unidos de São Carlos, para poder iniciar a sua trajetória no samba, e depois passa para a Estácio de Sá, né? A escola vai mudar de nome para Estácio de Sá, teve lá sua origem lá atrás, no bairro, deixa eu falar. Ou seja, a história famosíssima, que também outra escola pode trazer coisas que passa por aí do bairro do Estácio de Sá, referência e berço do samba, que vai gerar também São Carlos e que depois vai desembarcar ali na Estácio de Sá, e a escola onde o Mestre Cissa começa a sua trajetória como mestre de bateria. Ele fica por 9 anos à frente da Estácio, entre 88 e 97, e participa do momento ápice da história da Estácio de Sá, 1992, Paulicéia Desvairada, né, do Chico Espinosa, quando o Estácio de Sá conquista aí o seu primeiro e único título do Carnaval Carioca, pedindo ali o tricampeonato, que era dado por muitos como certo, da Mocidade Independente, com Sonhar Não Custa Nada ou Quase Nada, ali em 92, mas realmente a Estácio fez um grande desfile em 92, Mestre Cissa à frente da sua bateria, Estácio ganha seu primeiro e único título na história do Carnaval, e é o primeiro título também do grupo especial para Mestre Cissa. Então, já tem duas coisas aí que a gente consegue imaginar que podem e devem aparecer nesse desfile da Unidos do Viradouro, né, Tarcísio Zanon? Morro de São Carlos, com certeza deve ter referência, o início ali da infância, o início da vida ali do Mestre Cissa, o bloco ali, Mocidade Unida, os primeiros passos de Mestre Cissa se apaixonando pelos instrumentos de percussão, né? Deve ter alguma coisa relacionada a isso também, deve ter alguma coisa relacionada à escola, né, de São Carlos, e também a Estácio de Sá, né? O Leão, até no próprio texto que a Viradouro solta, ela vai falar, né, sobre o nosso pequeno Leão, né, que de leão passou
essa figura hoje importante de Niterói, de São Gonçalo, do bairro de Fonseca, da Unidos do Viradouro. Então a gente deve ter esses elementos no desfile, a gente imagina que pode se ver esses elementos no desfile, essa nossa análise inicial do enredo da Unidos do Viradouro, vai Cissa, pra cima Cissa, a gente acredita que vai ter esses elementos, né? Morro de São Carlos, o início dele ali no bloco carnavalesco, se apaixonando pelos instrumentos de escola de samba, a passagem dele pelo Estácio de Sá, o leão da Estácio de Sá. Então a gente acredita que pode ter todos esses elementos aí no desfile da Unidos do Viradouro. Ele da Estácio passa para a Tijuca, em 1998, é um ano de Tijuca, justamente naquele ano famoso, conhecido, que a Tijuca acabou sendo rebaixada, e para opinião de muitos, a Tijuca foi rebaixada naquele ano injustamente, naquele desfile que homenageou o centenário do Vasco da Gama, né? O Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado em 1898, e em 1998, no centenário do Vasco, a Tijuca homenageou o presidente até hoje da escola, Fernando Horta, vascaíno de coração, né? Até já pensou aí em disputar a presidência do Vasco e tudo mais, e naquele ano ali, né, sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. O mestre de bateria justamente era o nosso grande mestre Cissa. Aí ele vai para Viradouro, na primeira passagem de 10 anos de Viradouro, onde ele fica de 99 até 2009, e tem aquele desfile histórico de 2007, na verdade, na qual aquele carro alegórico do jogo de xadrez, daquele famoso desfile, daquele famoso samba enredo também, esse jogo vai virar, eu quero ser um vencedor, sou virador e vou cantar com muito orgulho, com muito amor, esse jogo, né? Nesse desfile clássico, é que o mestre Cissa dá a ideia, e ele até falou no blog Ouro de Tudo do Pedro Amigão, que se arrependeu depois de ter feito aquilo, por causa realmente de passada, de ritmo de escola de samba, de a escola ter perdido um pouco ali. A escola sobe no carro alegórico do xadrez, todo mundo vestido de jogo xadrez, as peças pretas e as peças brancas, né? Um desfile famoso da Viradouro, daquele ano, e aí a bateria do mestre Cissa vai em cima do carro alegórico até o recuo, quando eles descem e entram no recuo. Então realmente é um desfile histórico e que a gente acredita e fica imaginando, e eu já vi gente até comentando sobre isso, será que a Viradouro vai fazer isso novamente para homenagear a história do mestre Cissa? Ou de repente vai fazer só uma simbologia disso, não literalmente botaria a bateria da Viradouro em cima de um carro, mas de repente colocaria um carro simbolizando isso, simulando isso. Eu acho que é uma passagem importantíssima da história do mestre Cissa dentro da Sapucaí, como inovador e como pessoa do samba inovadora, né? Porque ele propõe a ideia que é abraçada pela escola naquele ano, e a Viradouro, naquele enredo do Paulo Barros, né? A Viradouro vira o jogo, de 2007, ficou ali em 5º lugar, e a Viradouro naquele ano Paulo Barros abraça a ideia, a Viradouro faz aquela inovação histórica no carnaval, e eu acho que isso precisa realmente de alguma maneira estar contido dentro do enredo, dentro desse desfile de 2026, a gente acredita que possa ter alguma referência a isso, seja em samba enredo, ou seja em alegoria, né? Vamos ver aí que caminhos o Tarcísio Zanon vai seguir, mas a gente imagina que tem que ter, a gente imagina que vai existir alguma homenagem a essa passagem, que é muito histórica, dentro da história do Mestre da Ilha no carnaval, e principalmente dentro da própria Viradouro, né? Foi um desfile realmente inesquecível. Depois ele tem uma passagem também com um período até relativamente longo, de 2010 até 2014, na Acadêmicos do Grande Rio, vai para a União da Ilha do Governador, fica na bateria de 2015 até 2018 e volta para a Viradouro em 2019. E aí, na Viradouro, aquela ascensão meteórica, ele conquista 2 vice-campeonatos e 2 títulos com a Viradouro, um 3º lugar, um 4º lugar, ou seja, sempre ali em cima, com o título de 2020 e também de 2024. Então, Mestre Cissa aí tricampeão no carnaval, 2 títulos na Viradouro, um título na Estácio. E a gente acredita que esses carnavais, né, o carnaval do Vasco da Gama, né, de alguma forma numa ala pode aparecer, os carnavais campeões da Viradouro, que vocês vão ter muito destaque com a presença do Mestre Cissa, né, até por estar dentro da Viradouro, se falar de Viradouro, se falar do mestre atual da Viradouro, a gente acredita que os carnavais de 20 e também de 24, né, os títulos da Viradouro, no qual 97 estava lá mestre Jorjão, mas nos títulos na qual o mestre de bateria da Viradouro era o mestre Cissa, né, 2024 no Arroba Boi da Mé, Arroba Boi meu pai, Arroba Boi da Mé, e também de 2020 Viradouro de Alma Lavada, né, o histórico título ali do Marcos Ferreira com o Tarcísio Zanon, na qual o nosso mestre Cissa também era o mestre de bateria. A gente acredita que isso deve aparecer
nesse desfile de 2026, homenageando o grande mestre de bateria. Aí, como falamos aqui, ele foi tricampeão do Carnaval. Nesses 3 títulos com o Estácio, a gente acredita que vai ter coisa de Estácio, como falando aqui, Morro de São Carlos, os primórdios deles no Carnaval. E outra coisa que é interessante também, Mestre Cissa já havia sido também passista de escola de samba, passou por vários segmentos de escola de samba até chegar ao cargo que ele tem hoje, né? Que ele tem hoje não, né? Aqui tem por essas últimas décadas de mestre de bateria, mas ele passou por outros segmentos, foi passista, então acredito que a Viradouro também vai mostrar essa história e o quanto ele é relevante no Carnaval também como alguém sambista da origem do chão de escola de samba. Então acho que isso é fundamental, é muito importante na história do Mestre Cissa. A gente, né, no Carnaval, escutou muita gente falando que não foi uma boa escolha, algumas pessoas, né, principalmente que não entendem muito bem do que é o sentido do Carnaval, mas é muito bom a gente passar a verdade disso, né? Que a escolha é boa sim, é correta e acertada, e eu acho que pode ser tendência. Né? É lógico, tem uma certa influência da vitória da Beija-Flor, parece que é um ano de muitas homenagens, vamos falar sobre isso aqui, né? Já está anunciado o Ney Mato Grosso, mas a Beija-Flor homenageou alguém que é um sambista, provavelmente do mundo do Carnaval. Talvez não fosse alguém extremamente famoso, celebridade, que trouxesse muitas manchetes de fora para dentro do Carnaval, que era o Laíla, mas alguém respeitado pela nossa festa, talvez o maior sambista de todos os tempos, por tudo que fez em favor do Carnaval, em favor do desfile da escola de samba, presente em momentos históricos e em pontos históricos fundamentais da história do Carnaval, Laíla, e o título da Beija-Flor ele marca uma tendência para frente. Mas eu acho que a Viradouro, ela traz um ineditismo que vai além. Porque não só você está falando de um sambista, mas você está falando de um sambista vivo. Né? Também de um sambista que não tem grande cartaz para fora do Carnaval, mas a Viradouro faz questão de dizer, não, eu tenho todas as condições de fazer e eu vou fazer, de homenagear alguém que é da nossa festa, da nossa vida, do nosso dia a dia, como até o Marcelinho falou numa entrevista que eu vi no Mais Carnaval, se eu não me engano. Como sempre, um grande abraço para os nossos amigos aí, padrinhos do Mais Carnaval, o Gui e toda a equipe lá. Também aproveitar para agradecer o pessoal do Fala Galera, que me mandou mensagem, o Gui, a Renatinha, né, dizendo que mais para frente depois a gente pode fazer alguma coisa junto e tudo mais. E agradecer realmente pela moral que vocês dão aí, pelas palavras de incentivo, pessoal do podcast também, nossa escola. Muito obrigado a todos vocês que têm dado incentivo muito grande para o nosso canal. Mas como eu estou falando aqui, na entrevista que o Marcelinho Calil dá ao Mais Carnaval, ele diz isso. É o enredo que vai estar aqui com a gente toda terça-feira. Então, Laíla foi homenageado, né, justo e campeão do Carnaval. Mas agora a gente está homenageando, o Carnaval está homenageando, a Viradouro está homenageando. Então, parabéns a Viradouro pela atitude. Alguém que é do Carnaval, que é sambista e que está no dia a dia da escola e que a escola vai poder homenagear ele todos os dias durante todo esse processo, desde agora, passando pela escolha do samba até o desfile de 2026 da Viradouro. Então acho que é uma atitude assim muito louvável, de muita coragem, de muita força, de muita determinação, e que a gente aplaude muito da Viradouro, porque aí tem o ineditismo que eu tô falando, e eu tô falando desde o começo, que é um sambista, que é do chão de escola de samba, cria de escola de samba, e que vai estar defendendo o quesito na avenida enquanto também está sendo enredo. Então isso é um ineditismo, e eu acho que isso pode também, assim como eu falei que, sim, a homenagem de Laíla, ela dá um parâmetro que pode ser uma nova onda, e a gente está parecendo que esse ano é um ano de homenagens, como também essa decisão da Viradouro pode ser uma onda, assim, de homenagear pessoas em vida e que estejam na avenida, que estejam desfilando, e da escola olhar mais para dentro de si, olhar mais para dentro da sua própria história e homenagear aqueles que merecem ser homenageados. E não faltam figuras aí, se eu for citar muitos nomes aqui, eu posso até esquecer gente e ser injusto. Mas todas as escolas têm essas figuras ali dentro que têm todas as condições de serem homenageadas em vida, né? Que já tem tamanho, já tem estofo para poder passar por esse nível de homenagem. Então, assim, eu acho que a Viradouro não só tem ineditismo, mas ela também pode estar apontando por um caminho que seja algo que as escolas possam fazer bastante daqui para frente, e cada vez mais que eu olhar para dentro e homenagear os seus e os seus que estão aqui. Então isso é fundamental. Então parabéns, Viradouro, pelo ineditismo. É sensacional esse enredo sobre Mestre Cissa na União de Viradouro. Então, eu escutei sim algumas pessoas falando isso, fazendo esses comentários aleatórios, mas realmente se a pessoa conhece um pouco, tem um pouco de profundidade do que significa a nossa festa, do que significa o Carnaval e do que significa Mestre Cissa do Carnaval, e que viu
né? Aquele anúncio ali que de muita emoção, não só do Messi Cissa, mas todos os componentes da Viradouro, né? Esses sambistas de verdade conseguem entender o quanto esse enredo é válido, o quanto esse enredo é justo, o quanto esse enredo é correto, e eu tenho certeza que vai dar muito sucesso. Então não é só atrair holofotes para dentro do carnaval, que também a gente aplaude, nem Mato Grosso, grandioso enredo. A gente aplaude. Os grandes artistas da música brasileira precisam ser homenageados, sim. Precisam ser referenciados, sim. Mas quando a gente homenageia gente de dentro, e essencialmente de dentro, que não necessariamente vai dar cartaz para o mundo afora, eu acho que isso é de uma coragem, de uma hombridade incrível, ineditismo. Acredito que vocês tenham entendido aquilo que eu queria dizer. Então, parabéns, Viradouro. Parabéns a toda a equipe, Tarcísio Zanons, enredistas, por esse grande enredo, por esse grande anúncio. Mestre Cissa! Pra cima, Cissa! Ficou marcado, né, o Zé Paulo Sierra fazendo aquele vai, Cissa! Durante 10 anos, que ele esteve ali à frente da Viradouro conquistando o título juntos, né? Agora tá lá o Vander, dispensa comentários, um dos maiores intérpretes do carnaval de todos os tempos, a gente pode afirmar isso, mas para mim, entre os cinco, para muitos, entre os 10 com certeza, absoluta, Vander Pires, mas ficou muito marcado aquele vai, Cissa do Zé Paulo. Acho que seria muito legal se o Zé Paulo de alguma forma estivesse nesse desfile, sendo convidado aí pela Viradouro, por mais que hoje seja intérprete lá da União de Maricá, mas fosse convidado para desfilar, para poder homenagear o Cissa. Acho que muita gente vai ter esse sentimento de querer estar nesse desfile para homenagear o Cissa, porque por onde o Cissa passou, e foi algo que a gente não falou aqui, ele deixou amizades, deixou carinho, deixou respeito, as pessoas, o mundo do carnaval respeita o Cissa. Quando o Cissa passa andando na avenida, todo mundo quer cumprimentar, todo mundo quer falar, todo mundo quer tirar foto, quer entrevistar, né? Nosso mundo aqui que cobre o carnaval, né, no YouTube, na nossa mídia alternativa de carnaval, todo mundo quer falar com o Cissa, todo mundo quer entrevistar, todo mundo quer abraçar, e quem vive o dia a dia das escolas de samba, os sambistas, também, porque ele é essa figura. Por onde ele passa, ele deixa coisas boas. Então, eu acho que é mais do que justo isso, não tem como dizer que não. Então, parabéns, Viradouro. Parabéns, mestre Cissa! Você é o enredo e você é o quesito ao mesmo tempo. Sorte e sucesso aí para Viradouro. Essa foi a nossa análise inicial aí do enredo da Viradouro para 2026, falando sobre Cissa, para cima Viradouro. Mais uma vez, Viradouro forte aí na briga pelo campeonato, porque não vem sendo diferente ao longo desses últimos anos. Temos que falar aqui também, né, Gabriel Davi, eu não assisti ainda, não consegui parar, vou ver se consigo fazer isso agora. Sei que a gente terminar aqui o vídeo para assistir a entrevista do Gabriel Davi, não só se for agora, mas eu falei aqui da questão de 6 jogadores, mas pelo amor de Deus, não são 6 cabines, nada disso, né? São 6 jogadores. A ideia é trazer isso para, ainda vai ser votado ainda pela plenária da Liesa, na qual decide não só o presidente e a diretoria da Liesa, mas os 12 presidentes das 12 agremiações que compõem o grupo especial, para aumentar para 6 jurados. Mas o que seriam esses 6 jogadores? Chegaria no domingo, estariam os 6 preparados. Acho que é para dar mais lisura ao processo, né? Para dar mais consistência ao processo. Chega no domingo, no dia do desfile, você sorteia 4. E 2 acabam ficando de fora para poder jogar os 3 dias de carnaval. Então o cara se prepara, faz tudo, e no final vai ser um sorteio. Ou seja, ninguém vai saber ao certo, né, quem serão os 4 jogadores que vão ação de desfile para Sapucaí para poder julgar. Então acho que é para fortalecer ainda mais a lisura, né, do carnaval e a lisura do resultado. Eu acho que é interessante isso, é interessante. Você faz esse corte aí. Aí se falou também de acabar com o descarte da menor nota, mas vamos aguardar aí a votação da Liesa, a discussão da Liesa interna e a votação sobre essas mudanças de julgamento, mas pode ser uma mudança de julgamento que venha acontecer essa questão relacionada aos jogadores, e parece ser já bem encaminhada essa questão de você ter 6, caindo 2 no sorteio e ficando apenas 4, mudança para o julgamento já para 2026. E aí, a gente tem escutado algumas pessoas falarem, tem lá a Fê lá do Mais Carnaval também, né, que faz aquelas curiosidades da semana, falou da possibilidade da Vila Isabel falar de Todos os Prazeres. A Vila já marcou para sábado agora na Pedra do Sal o anúncio do seu enredo. A gente sabe que a Pedra do Sal tem muita coisa relacionada à história dela, né, principalmente de ser uma pequena África, né, a própria Tia Ciata também andava pelas bandas, mas pelo que tudo indica, né, o que vem sendo falado, parece que vazou alguma coisa, que o enredo vai ser Heitor dos Prazeres, esse grande compositor, esse grande sambista, também foi pintor, também foi artista, um artista na acepção da palavra, para além de compositor, cantor, sambista, também era instrumentista, né? Tocava cavaquinho, tocava clarinete e também era pintor, então um grande artista que estava ali presente, né? Era amigo de Paulo da Portela, era amigo de Cartola, esteve ali presente na Fundação de Mangueira, né? Presente ali também
quando suja deixa falar, e as escolas do Estácio, porque também era um homem do Estácio, assim como o nosso mestre Cícero, né? Então muita coisa de Estácio. Olha o Estácio, olha o sinal aí, quem sabe o Estácio de Sá seja antes de voltar ao grupo especial. Vem com um grande enredo sobre o Tata, e nós vamos também fazer uma análise aqui sobre a sinopse que já saiu da Estácio, sobre Tata Tancredo, né? A sinopse que saiu da Estácio, já do enredo da Estácio para 2026, que vai vir forte aí para brigar para voltar para o especial, mas em todos os prazeres, né, vem se falando por aí que pode ser um enredo da Vila Isabel, de Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Vila Isabel vem fortíssima na disputa do Carnaval 2026, então seria um grande enredo de um grande homem, de uma grande liderança e um símbolo ali também da Pedra do Sal. Então por isso o anúncio acontecendo na Pedra do Sal vai ser forte lá na Pedra do Sal sábado. Todo mundo que puder esteja presente, que vai ser forte esse anúncio de enredo pela Vila Isabel. E também, hoje, dia de hoje, aqui que a gente está lançando esse vídeo, completa 2 anos, infelizmente, perdemos Rita Lee, uma das maiores cantoras da história do Brasil, uma das maiores artistas, né, tanto nos Mutantes, que foi um grupo revolucionário da música, tanto no tropicalismo como na música experimental, como no rock psicodélico, né, o Mutante navegou por tudo isso, e quem é amante de música aí respeita muito o Mutante, independente do estilo de música, né, pelos instrumentistas que foram e compositores, e o canto da Rita Lee, com o Arnaldo, e também com o Sérgio Dias, que era o trio ali dos Mutantes, né, o grande guitarrista histórico dos Mutantes. E depois a Rita Lee na carreira solo também dela, que ela se prova, e a força da mulher, né, enfim, de ter sido expulsa dos Mutantes, e mostrar para eles que ela poderia sim fazer sucesso sozinha, que eles não acreditavam, principalmente o Arnaldo, né, que tinha uma questão amorosa ali com a Rita. E aí ela prova para todo mundo que ela podia fazer sim muito sucesso sozinha, até mais do que os Mutantes. Ela foi uma recordista de venda de discos, músicas históricas, icônicas, né? Quem não sabe cantar Ovelha Negra, né? Levava uma vida sossegada. Hoje tô cantor, hein? Gostava de sombra e água fresca. Então existe a possibilidade, estão falando por aí que hoje, infelizmente, completa 2 anos da morte da Rita Lee, né? Tava falando disso. De a Rita Lee ser o enredo da mocidade. Tem muita gente comentando isso, até no blog Ouro de Tolo se comentou, né, tanto sobre Vila Isabel como sobre mocidade. Então existe a possibilidade, a probabilidade. Também parece que vai ter um documentário sobre a Rita, um filme, alguma coisa nova que vai sair. Então existe a possibilidade de Rita Lee ser o enredo da mocidade. Eu acho interessante. Se for confirmado, a gente vai fazer análise aqui como a gente faz todo mundo, mas acho interessante porque Renato Lage já trabalhou muito bem com homenagem. Eu me lembro muito do desfile de Vila Lobos, que foi um desfile muito bonito da mocidade, onde Renato Lage saiu muito do lugar comum e foi um desfile revolucionário. Infelizmente teve problema ali na entrada do carro do trenzinho caipira, me lembro bem disso, 99. E aí, não preciso esconder de ninguém, né? Sou torcedor da mocidade. Então, eu lembro muito bem desse desfile, a expectativa grande que se gerou, tanto pelo samba enredo como pelo trabalho da escola, que estava muito bom. Mas infelizmente teve aquele erro ali, a mocidade acabou ficando só em 4º lugar, se eu não me engano, naquele carnaval. Mas o Renato Lage se mostrou trabalhar muito bem com homenagem. Então é uma expectativa positiva da escola e é um enredo autoral, seria um enredo autoral do Renato. Renato trazendo homenagem a Rita Lee, seria grandioso e mostrando também uma tendência desse carnaval já de homenagens, né? Já tem aí Ney, quem sabe vem aí Todos os Prazeres, Rita Lee, né? E agora também, toda hora eu quase falo Laíla, né? Tá forte ainda a questão do Laíla aqui, mas Mestre Cissa na Viradouro. Então vamos aguardar aí os anúncios dos próximos enredos. Estaremos aqui atentos para trazer a notícia de primeira mão para vocês, né, lá no nosso Instagram do canal, Só Escola de Samba, mas também vir aqui fazer a análise inicial de todos os enredos, aí, máximo de enredos possíveis, tanto da série Ouro como também do grupo especial, pintando coisas da Intendente. Vamos falar aqui também, porque o nosso canal aqui é só Escola de Samba, tá bom? Se inscreva no canal, gente. Ajuda a gente aí, curte, compartilha, comenta, para que a gente cresça e possa fazer um trabalho cada vez melhor. Grande abraço aí, gente. Esse é o nosso canal Só Escola de Samba. Seguimos aqui firme e forte. É isso. Um grande abraço a todos vocês!